Capítulo 2. O selamento. Denomina-se selamento a um processo espiritual invisível aos olhos humanos que se acha em marcha e muito logo terminará, no fim do tempo da graça. Por outro lado, o processo de selamento começa para cada cristão no dia de sua conversão e termina quando termina para ele o tempo de graça, ou seja, por ocasião de sua morte ou ao fim do juízo investigativo. Este trabalho, acompanhado pelos anjos de Deus e o Espírito Santo, consiste na impressão dos princípios da lei divina, inclusive o quarto mandamento, na vida dos fiéis que estão preparados para isto. O selamento alcança os seguintes objetivos. Primeiro, fixa na vida os princípios da lei de Deus. Segundo, faz que os selados sejam fiéis na observância do sábado em meio da apostasia e a mais feroz perseguição. Terceiro, prepara-os para passarem ilesos pelo tempo de angústia, enquanto se encontram sem mediador, mantendo-se além do pecado. Quarto, preserva-os da destruição final. Descrição do selamento. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Tão logo estejam os filhos de Deus selados em suas testas, o selo não é um sinal que possa ser visto, mas sim uma confirmação das pessoas na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de maneira que não podem ser movidas. Tão logo estejam os filhos de Deus selados e preparados para a sacudidura, esta virá. Na realidade, já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para dar-nos a advertência, a fim de sabermos o que está para vir. Conquanto uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, receba o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo, tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova à sua frente. Tinham recebido a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda a parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: Está feito. Enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharão sobre o monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo, e o coração dos homens desmaiando de terror. Contemplou a terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o meio do mar, o que literalmente está acontecendo. Sua água rugindo e perturbada, e as montanhas se sacudindo com a sua agitação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilências, fome e morte, realizando sua terrível missão. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. O Senhor está fazendo sua obra.
Todo o céu está em atividade. O juiz de toda a terra se levantará para vindicar sua autoridade insultada. O sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-lo a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Que é o selo de Deus? Dá-se o nome de selo a duas coisas. Primeiro, o instrumento que se usa para estampar uma marca. Segundo, a estampa propriamente dita. Referindo-se ao selo de Deus, o instrumento para selar é a lei de Deus, em seu sentido amplo, e o sábado, o quarto mandamento, em seu sentido específico, visto que é o mandamento que leva à inscrição do nome e o título da autoridade que representa. A lei e o sábado refletem a perfeição de Deus e a obra transformadora de seu Espírito. Por outro lado, o selo de Deus, interpretado como a marca propriamente dita, ou seja, o resultado da aplicação do instrumento sobre um documento, é um caráter semelhante ao de Cristo, a perfeição divina refletida na vida do Filho de Deus. O selamento é o estabelecimento definitivo de um ser humano na verdade, a fixação permanente dos princípios da lei em sua vida. Por outro lado, o selo só se pode aplicar sobre um documento autêntico. Assim, o selo de Deus só poderá ser aplicado pelo anjo sobre a vida de um cristão autêntico, a vida consagrada, sem manchas, lavada pelo sangue de Cristo e possuída do verdadeiro anelo de refletir a perfeição do caráter divino manifestado em sua lei. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que é este selo do Deus vivo que é colocado na testa de seus filhos? É um sinal que os anjos podem ler, mas não os olhos humanos, pois o anjo destruidor deve ver este sinal de redenção. O anjo com tinteiro de escrivão colocará um sinal na testa de todos os que estão separados pelo pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor vem após este anjo. O quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Assim, contém o selo de Deus afixado à sua lei, como prova de autenticidade e vigência da mesma. Conquanto vivendo sob a mais solene mensagem jamais dada a mortais e proclamando-a, apresentando a lei de Deus como prova de caráter e como selo do Deus vivo, certos professos adventistas que vivem em pecado flagrante transgridem seus santos preceitos. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é aí claramente apresentado como um sinal entre Deus e seu povo. Quando ocorre o selamento? O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas representados como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisso está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra para que não soprem sobre a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte.
O poderoso anjo é visto subindo do oriente ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos, até que se realize esta obra, e até que ele ordene que o soltem. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido, mas não haverá mais desgraça, nem misericórdia para o impenitente. Não haverá mais graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Condições para ser selado. Somente os que forem selados poderão passar com êxito pelo tempo de angústia para encontrar o Senhor em paz. Muitos ouvem o convite de misericórdia, são testados e provados, mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Poucos se mostrarão humildes como uma criancinha para que possam entrar no reino do céu. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Jesus está em seu santo templo e agora aceita nossos sacrifícios, orações e confissões de faltas e pecados, e perdoará todas as transgressões de Israel para que sejam apagadas antes que ele saia do santuário. Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados e estes selados com o selo do Deus vivo. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos e colocadas sobre nós as vestes de justiça de Cristo. Pelo arrependimento e fé somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante Ele. Os que hão de receber a aprovação de Deus estão agora afligindo a alma, confessando os pecados e suplicando fervorosamente o perdão por Jesus, seu advogado. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e pelo sofrimento capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos, puros. Mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos têm estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus.